A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo, né? Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar aqui a palavra de Deus. A palavra essa que fica no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, né? Jesus, nessa passagem, Jesus fala sobre oração, fala sobre jejum, fala sobre momentos que você deve ter com Deus, né? Momento que você deve se afastar, né? Você deve se isolar das pessoas e se aproximar de Deus, conversar com Deus, ter uma conversa íntima com Deus. E Jesus, no capítulo 6, no versículo 5, ele fala sobre a oração. Ele vai dizer o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Na verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha só que interessante. Jesus, ele nos orienta a não fazermos como os fariseus, as pessoas que gostam de fazer as coisas em público, né? Mostrar santidade, mostrar espiritualidade, né? As pessoas que gostam de aparecer. E na grande maioria dessas pessoas, eu não vou generalizar, né? Claro, né? Mas a grande maioria são hipócritas, são pessoas que vive a partir de um estereótipo, mas por dentro são ocas, né? São como uma imagem oca, não tem nada dentro, né? E Jesus, ele nos orienta a isso, a tomarmos cuidado para não sermos hipócritas. Mas se nós queremos orar, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com Deus. E aquele que tudo vê, ele ouvirá as nossas orações, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos. Filipenses, acho que capítulo 4, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições em ações de graças e súplicas, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração, meu irmão, minha irmã, é um momento de conversar com Deus e dizer para Ele quais são as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, né? Os nossos medos, dizer para Ele, contar para Ele também as nossas vitórias. Aí você pode me perguntar, mas irmão, Deus não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas. Mas o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, é um Deus de relacionamento. Ele gosta de se relacionar com suas criaturas, né? A gente vê lá em Gênesis, se relacionava com Adão e Eva. Deus se relacionou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com o povo de Israel. Deus gosta dessa interação com a sua criatura. É por isso que ele vem sempre nos orientando como fazer isso, como ter essa interação, né? E no capítulo 6, Jesus ele vai ensinar um modelo de oração, que é o modelo de Pai Nosso. Interessante que no versículo 9 ele vai dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Interessante que no início da oração, Jesus nos ensina a nós engrandecermos a Deus, exaltarmos a soberania de Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós começamos a orar, a falar de nós. Eu quero, e esquecemos de louvar e agradecer a Deus e exaltar a soberania de Deus. No versículo 10, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Convicção de que Deus está no controle e de que a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Nós precisamos ter isso nas nossas orações. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Dai-nos apenas o necessário, né?
que o pão nosso de cada dia não possa nos faltar. Né? Lá em Provérbios 30, o último versículo vai dizer assim: Senhor, 2 coisas eu peço ao Senhor e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim toda a falsidade e a mentira e dá-me apenas o necessário para que não venha eu a furtar e venha a desonrar o seu nome. E na oração do Pai Nosso, é exatamente isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí versículo 14 ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Interessante que Jesus nos dá algumas orientações acerca da oração. Primeiro, entra no seu quarto, fala com o teu pai, conversa com ele em secreto. Não tem necessidade de você ficar gritando em praça pública, chamando a atenção, como fazem os fariseus, né? Outra, o que ele nos chama a atenção é nós exaltarmos sempre a soberania de Deus e entendermos que Deus, a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Outra coisa, nós precisamos perdoar os nossos devedores. Nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos aos homens, como que nós queremos receber perdão da parte de Deus se nós não liberamos perdão? Não é verdade? Então que possamos, meu irmão, minha irmã, botar isso em prática, botar isso aqui tudo em prática, né? Que Jesus tem nos ensinado aqui no capítulo 6 de Mateus. Vamos orar ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e certamente Deus nos abençoará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento aqui, ó. Como devemos orar, como devemos nos comportar, como devemos estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.